Está escrito em Salmos 139, versículos 7 a 12, o seguinte: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Meu irmão, minha irmã, embora Deus esteja igualmente presente em todos os lugares, em toda a sua plenitude, Ele não está igualmente relacionado a todos e a tudo da mesma forma. Não. Em outras palavras, temos uma igualdade de essência, mas não de relacionamento. Deus se relaciona com as coisas e as pessoas de maneira diferente, embora Ele exista igualmente em tudo. A Bíblia diz, por exemplo, em Isaías capítulo 55, versículo 6, que as pessoas devem invocar a Deus enquanto está perto. Essa afirmação não se refere à essência de Deus, mas à maneira pela qual Ele se relaciona com as pessoas. Por outro lado, segundo o profeta Isaías capítulo 29, versículo 13, Deus disse em relação ao coração do povo: está longe de mim. Deus se queixa, dizendo que o coração do seu povo encontrava-se longe dele. Então essa é uma declaração moral e espiritual, uma vez que ninguém pode afastar-se da onipresença de Deus. Deus estava presente quando Jesus morreu na cruz, mas sabemos que Jesus olhou para o alto e disse: Deus meu, por que me desamparastes? A Bíblia ensina que Deus ajusta a sua presença, por assim dizer, às coisas e às pessoas com base no seu relacionamento com elas. Vamos ler o que diz o profeta Isaías no capítulo 43, versículos 1 a 7, no livro que leva seu nome. Isaías explica isso muito claramente. Diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, pois eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti, visto que és precioso e honrado aos meus olhos. E porque te amo, darei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois estou contigo. Trarei a tua descendência do Oriente e te ajuntarei no Ocidente. Direi ao Norte: dá, e ao Sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, aos quais criei para a minha glória, aos quais formei e fiz. Nós não podemos perder a ideia central aqui. Deus cuida dos seus. Ele está presente com seus filhos de forma que não está presente com aqueles que não o conhecem. Se você já conhece a Jesus Cristo, se tem um relacionamento especial com Deus, Ele não se relaciona com você da mesma forma que se relaciona com alguém que despreza completamente a sua pessoa, a sua palavra. Deus trata você como seu filho, como parte de sua família. Você desfruta da presença especial, da amizade de Deus. Vamos falar aqui de benefícios. Uma coisa é dizer que Deus está em todo lugar.
Outra coisa bem diferente é perceber que, por ser seu filho, ele está com você em qualquer lugar, em qualquer situação, seja qual for a circunstância. Mas se vamos desfrutar de todos os benefícios da presença especial de Deus, obviamente que precisamos conhecer quais são eles. Eu gostaria de, nesta reflexão, discutir algumas das principais áreas em que nós, como filhos de Deus, devemos desfrutar dos benefícios da presença especial de Deus. Primeira coisa, se você é filho de Deus, tem o que os incrédulos não podem ter, ou seja, a sua orientação especial. Jacó descobriu isso de um modo dramático em Gênesis capítulo 28. A Bíblia diz que ele estava fugindo de Esaú, seu irmão, depois de roubar-lhe o direito de primogenitura. Em sua fuga, Jacó parou para pernoitar. Tendo uma pedra como travesseiro, a Bíblia diz que ele adormeceu e teve o seu famoso sonho da escada subindo da terra para o céu e os anjos de Deus subindo e descendo por aquela escada. No seu sonho, Jacó também viu Deus parado acima da escada. Deus reafirmou as promessas de sua aliança com Jacó. Encontramos isso lá em Gênesis 28, versículos 13 e 14. E depois Deus declarou no versículo 15: estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Glórias a Deus! Que promessa maravilhosa! Não é de admirar que Jacó tenha despertado dizendo, no versículo 16, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Deus está lá quando você o sente e quando você não o sente, meu irmão. Deus está lá quando você o percebe, mas quando você também não o percebe. Deus o orienta constantemente para manter a sua promessa de que vai fazer o que disse que faria, mesmo quando parece que Ele nada vai fazer por você, mesmo quando parece que tudo saiu errado. Pode ser que esteja certo, porque quando seguimos a vontade de Deus, o que é negativo faz parte do programa positivo de Deus. Um outro benefício extraordinário que nós podemos ter como filhos de Deus é poder vencer as tentações. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que não veio sobre nós tentação senão humana, e fiel é Deus, que dará também o escape para que possamos suportar. Como a presença de Deus opera em suas tentações? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6,19 que nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Portanto, onde você for, Deus irá. O que você fizer, Deus fará. Você não pode ir a um lugar onde Ele não esteja. Por isso, Ele pode prover uma saída para toda e qualquer situação. Ele conhece a porta que você deve usar para fugir de determinadas situações. Ele está ao seu lado quando você é tentado. Mas isso também é um chamado para a santidade, porque significa que Deus permanece conosco quando falhamos, quando pecamos. No contexto do versículo que acabei de citar, o apóstolo Paulo está falando do pecado da imoralidade sexual. Ele diz que se nós nos entregarmos a um relacionamento sexual fora do casamento, estaremos envolvendo Deus neste caso. Quer dizer, esse não é um assunto particular que se trata em um quarto secreto. Mas por quê? Porque ele diz no versículo 19, não sois de vós mesmos. Meu irmão e minha irmã, nós não contaminamos Deus, assim como o sol não pode ser contaminado quando brilha sobre o esterco de um animal. Não. Mas a presença de Deus está associada a nós quando nós pecamos. Precisamos entender
que quando pecamos é como se fizéssemos diante do trono de Deus. Ele observa o que fazemos, Ele sabe o que pensamos, já sabia o que diríamos, viu como agimos. Ele nos pergunta: como você pôde fazer isso quando eu estava ali? Por isso, quando pecamos, temos de confessar, porque Deus já está envolvido. Ele observou todo o ato e ouviu toda a conversa. Ele estava lá durante o período da tentação. Foi assim lá no Éden. É assim em toda e qualquer circunstância a que estivermos envolvidos. Às vezes, quando queremos fazer algo errado, olhamos para a direita, para a esquerda, para trás e para a frente, abaixo de tudo, e concluímos que ninguém está observando. Mas Ele, que está no alto e olha para baixo, está observando tudo, sim. Ele está em nós, ao nosso redor, acima de nós, embaixo e ao nosso lado. Ele é o Deus onipresente. Um outro benefício maravilhoso, é a presença especial, a amizade de Deus também está à disposição em nossas necessidades. Por exemplo, você já teve contas que não podia pagar, problemas financeiros que não podia resolver? Pois é, em Hebreus capítulo 13, versículo 5, tem uma gloriosa promessa para nós, mas há uma importante condição atrelada a ela. A primeira metade do versículo diz: seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Esse geralmente é o problema, não é mesmo? Não nos contentamos e por isso não experimentamos a presença especial de Deus. Estaríamos mais prósperos financeiramente e em todos os aspectos da vida hoje se estivéssemos mais satisfeitos ontem. Mas como não estávamos contentes ontem, fizemos dívidas que não podemos pagar. Não temos o suficiente para gastar, mas não é porque Deus não supre, é porque não estamos satisfeitos com o que Ele nos dá. Como podemos ficar satisfeitos quando as contas continuam a chegar? Aqui está a promessa na última metade do versículo 5 de Hebreus 13, que diz assim: pois Ele mesmo, ou seja, Deus, disse: não te deixarei, nem te desampararei. É tão bom que vamos continuar com o versículo 6, que diz: assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que mal me poderá fazer o homem? Você pode se contentar com o que tem, porque a presença eterna de Deus está com você. Portanto, você não precisa ter medo da recessão, da inflação, das crises econômicas pelas quais nosso país atravessa. Você tem apenas de se contentar com o apartamento que Deus providenciou para você, até que Ele lhe dê a capacidade e a condição de comprar uma casa mais ampla, mais confortável e melhor. Você pode até dizer: mas eu não sei de onde virá o dinheiro para pagar as minhas contas. Você também não vê Deus, vê? Mas sabe que Ele está ali, a exemplo do vento. Nós não vemos, mas sentimos seus efeitos ao nosso redor. Você não precisa vê-lo para saber que Ele está agindo. O Senhor é como um empresário, assim, por excelência, digamos assim. Ele pode prover os recursos por meios que você nem imagina. Ele pode inverter qualquer circunstância, mas primeiro Ele tem de libertá-lo do amor exacerbado ao dinheiro. Caso contrário, não fará bem algum libertá-lo da escravidão financeira, porque você logo correrá de volta. Algumas pessoas amam tanto o dinheiro que não têm tempo nem mesmo para buscar a Deus. Amam tanto o dinheiro que nada oferecem para o Senhor, porque estão pagando as contas que adquiriram para satisfazer a si próprios. Não trabalham para viver, mas vivem para trabalhar, mas nunca estão satisfeitos. Deus pode nos dizer que fiquemos satisfeitos porque prometeu-nos a sua presença. Aqui está outro grande versículo
Filipenses capítulo 4, versículo 19. O apóstolo Paulo diz: "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus." A libertação do amor ao dinheiro e a satisfação é o que nos impede de tentar transformar as promessas de Deus de suprimento em um evangelho de saúde e riqueza apenas, restringi-lo a isso somente. Você não pode ordenar a Deus que o torne rico. Não lhe faria bem algum criar um punhado de dívidas e então trazê-las à igreja para alguém orar por elas e exigir que Deus as pague? A coisa não funciona assim. Eu não estou dizendo que você não deve tentar melhorar e progredir na vida. Estou dizendo que deve ficar satisfeito até chegar lá. O apóstolo Paulo nos dá uma valiosa visão disso em Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. Ele chama de segredo o que aprendeu, e deve ser um segredo mesmo, porque poucas pessoas parecem conhecê-lo. E o apóstolo Paulo diz: "Sem ter nada ou tendo muito, aprendi a estar satisfeito com o que Deus proveu." E aí ele diz que ele fez isso porque ele conhecia o Deus que provia, porque ele aprendeu uma lição preciosa: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." O apóstolo Paulo está dizendo que a presença de Deus permanece com você mesmo quando não está onde você gostaria de estar. Mais do que isso, Deus pode levá-lo até onde você deve chegar, se fizer as coisas do jeito que Ele estabeleceu. Seja a vossa vida sem avareza, diz Hebreus 13:5. Estabeleça suas prioridades espirituais. Olha, nós não podemos enfrentar as dificuldades sozinhos. Nós devemos lembrar do que Deus disse uma vez a uma jovem serva chamada Agar. Agar estava grávida do filho de Abraão, mas Sara a expulsou da sua casa. Está em Gênesis 16. Então Agar saiu sozinha para o deserto, sem ninguém para cuidar dela. Ela estava desesperada, imaginando: o que vou fazer com essa criança? Mas o anjo do Senhor veio até Agar e disse: enxugue essas lágrimas, tudo vai ficar bem. Volte à casa de Sara, eu cuidarei de você. Então Agar voltou, chamou o Deus que falava com ela de El-Roi, o Deus que vê. E mesmo na solidão e desespero de Agar, ela não estava sozinha. Ou seja, o Deus onipresente a viu e registrou a sua necessidade. Isso foi importante para Agar porque mais tarde Sara a mandou embora de vez, lá em Gênesis 21:14. E ela se tornou mãe solteira, sozinha com seu filho, num deserto escaldante. Um outro benefício maravilhoso é que Deus permite que você fique sozinho para descobrir que tipo de amigo Ele realmente pode ser. A verdade é que algumas pessoas ainda não ficaram suficientemente sozinhas. Não recorrem a Deus quando ninguém está por perto. Em vez disso, procuram alguém quando poderiam dizer: Senhor, deixe que me aconchegue em você. Não, você não pode ver Deus, mas não precisa vê-lo para saber que Ele está ali. Conforme já disse antes, você não precisa ver o vento para que ele o atinja. Se estiver soprando forte demais, vai virar o seu guarda-chuva pelo avesso. Vai sacudir a sua estrutura, se ele for assim forte. Você não precisa ver Deus para saber que Ele está bem ali do seu lado. Ele apenas tem de deixar que o vento do seu espírito sopre em você nesse quarto solitário, onde quer que você esteja. As boas novas da presença amiga de Deus é que você pode falar com Ele, não importa quais sejam as circunstâncias. Os antigos sabiam disso. Por isso, mesmo quando faziam o trabalho de escravos, cantavam a respeito da graça extraordinária de Deus. Eles compreendiam. No seu momento de solidão, Deus está presente. Quando você sente medo,
quando os crimes aumentam, quando não sabe o que fazer, Deus está com você. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus faz uma maravilhosa promessa e diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quando os desafios da vida desabam sobre você, quando você está enfrentando algo que nunca enfrentou antes, Deus diz: sou onisciente, sei o que você está enfrentando, sou onipresente, estou com você enquanto você enfrenta isso, e sou onipotente, eu posso resolver o problema. Então você vai confiar em você mesmo ou vai confiar em mim? Sem mim, nada podeis fazer. Lembra-se de Moisés em Êxodo capítulo 3 e 4? Ele disse a Deus: eu não posso conduzir esse povo, Senhor. E Deus respondeu: sim, você pode. Mas Moisés objetou: eu não sei falar, não sou eloquente, como farei isso? Deus disse: estarei com você. Eis como, além de dizer isso a Moisés, ele disse o mesmo a Josué, o filho espiritual de Moisés. Quando Josué assumiu a liderança, Deus lhe disse que não tivesse medo, porque a sua presença estaria com ele exatamente como estivera com Moisés. Isso está em Josué capítulo 1, versículos 5 a 9. Josué apenas tinha de ser obediente ao que Deus ordenasse. Olha, meus irmãos, faz muita diferença quando você sabe que Deus está com você. O profeta Eliseu ficou certa vez cercado pelos exércitos da Síria em Dotã. Isso está em 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 a 14. Quando o servo de Eliseu saiu de casa naquela manhã, viu um enorme exército sírio cercando a cidade. Desesperado, ele correu para Eliseu e gritou: o que faremos? Está no versículo 15. Eliseu respondeu: não se preocupe. Este pobre servo dizia: o que você quer dizer não se preocupe? Vamos morrer e você diz não se preocupe? Então a Bíblia conta que Eliseu inclinou a cabeça e disse, está lá no versículo 17 de 2 Reis capítulo 6, ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos. As escamas caíram dos olhos daquele servo e ele viu a montanha cheia de um exército de anjos. Aquele exército sírio não ia a lugar algum, não ia fazer coisa alguma, porque a presença de Deus estava com o seu povo. Glória a Deus. Talvez hoje você não precise de uma nova vizinhança. Talvez precise ver os anjos de Deus rodeando sua atual vizinhança. A mesma coisa poderia ser dita a respeito do seu trabalho, sua condição financeira e de uma série de outras coisas. O desafio que todos nós enfrentamos é ver a presença de Deus nos rodeando e não apenas nos fazendo escapar da provação. Por isso o apóstolo Pedro insiste conosco em 1 Pedro capítulo 2, versículo 19, para que sejamos sensíveis em relação a Deus, para que ao sofrermos possamos entender que o nosso sofrimento tem um propósito maior. Vou repetir: Deus estará com você se você estiver com Deus. Ele está com você de qualquer maneira em essência, mas estou falando a respeito da sua presença especial. Aqueles que são casados sabem o que significa ter uma companheira ou um companheiro que está, mas não está ali. Às vezes, minha esposa olha para mim e sabe que eu não estou ouvindo, embora possa repetir tudo o que ela disse. A minha mente está a milhares de quilômetros de distância. É possível para os seres humanos estarem e ao mesmo tempo não estarem ali. Deus está presente em todo lugar, mas apenas os seus filhos, que são fiéis e o seguem, experimentam o ali especial de sua presença confortadora, fortalecedora, tranquilizadora. Então, qual é a conclusão? Filipenses 4, versículos 6 e 7 responde:
Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando você pensou que ia perder tudo, digamos assim, sabe por que continuou enfrentando e avançando na vida? Porque Deus o sustentou. Quando você pensou que perder o seu emprego seria o fim do mundo, Deus o sustentou. Na verdade, você continua se alimentando hoje porque Deus o tem sustentado. E Ele continuará sustentando até um dia que Ele o leve para a sua casa eterna. Deus abençoe sua vida.